Olá meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O tema da aula de hoje é a importância do pensamento grego para a nossa cultura, para a nossa civilização. Eu separei 7 áreas de influências do pensamento grego para a nossa civilização. Nesse canal aqui também tem lá a playlist sobre o Trivium, né? As aulas que a gente está gravando. A gente vai voltar com elas, só que hoje é sobre a Grécia que vamos falar. Já curta aí, comenta, se você não é inscrito, se inscreva. E vamos às 7 áreas de influências do pensamento grego para a nossa civilização. É importante salientar que o Ocidente, que é a nossa civilização, ele tem 3 pilares. A lei romana, o pensamento grego com a sua filosofia e a religião judaico-cristã. Nos últimos 2000 anos foram essas 3 civilizações, esses 3 atores que influenciaram todo o Ocidente e toda a construção do mesmo. E nessas 7 áreas de influência eu trago aqui a primeira delas, o idioma. Toda nação, todo povo tem um idioma em comum. Ou seja, o maior patrimônio de um povo é o idioma. O idioma grego, a gente pode observar dentro dos diálogos de Platão, dos diálogos de Aristóteles, como isso foi possível chegar até nós através dessa unificação do idioma, como ele foi importante. Ou seja, as grandes obras dos filósofos foram escritas nesse idioma, onde elas puderam ser posteriormente traduzidas para outros idiomas através dessa conversão, vamos dizer assim, essa conversão universal, mundial, que era ali o idioma grego. Ou seja, o Novo Testamento, todo ele, foi escrito no grego. Além disso, também o vocabulário científico internacional tem a sua origem lá no grego, no idioma grego. Então, sem dúvida aí, a gente vai ver a importância desse idioma em nossa cultura. Além disso, também a gente vai ver no nosso dia a dia o que? Palavras, psicologia, biologia, geografia, história, filosofia, que é de origem grega. Então, fica aí sabendo que você fala mais grego do que você imagina. Além do idioma, também a gente vai ver a política. Sim, a política, ela tem a sua origem na Grécia. Talvez assim, a ideia que você tenha de política seja totalmente diferente da original que é lá na Grécia, a polis. Os discursos acadêmicos, ali o debate. E a política, ela versava de questões comuns, como questões de família, de justiça, até a imortalidade da alma. Na obra A República de Platão, ele vai falar também sobre a questão da imortalidade da alma. Aqui tem o famoso mito da caverna. Ele vai falar sobre diversos temas, diversos diálogos dentro desta obra aqui, que eu super recomendo você a ler, que talvez seja uma das obras mais lidas em todo o Ocidente. Então, além da obra de Platão, que é a República, que na verdade no original é Politeia, tem também a Política de Aristóteles, uma grande obra, na qual ele fala de diversos deveres com a família, questões financeiras, questões de ordem social, de ordem familiar. É muito profundo essas obras. Então, a política no pensamento grego ela é muito mais vasta do que a gente possa compreender olhando para o cenário que nos cerca. Então, além do idioma, da política, outra área de influência também é a arquitetura. O grego ele se preocupava com a estética. A questão da estética era muito importante. A gente vai ver ali as grandes praças, a gente vai ver os templos gregos, onde os deuses eram cultuados, adorados, as praças de debate. Ou seja, o grego ele tinha uma vida muito prática. Ou seja, o seu pensamento tinha que ter uma conotação, algo prático, algo real. Então, vemos aí a importância também da arquitetura, que isso posteriormente foi difundido em todo o Ocidente, que é a arquitetura grega. Então falamos sobre o idioma, que é a importância do idioma, que é o maior patrimônio de um povo. Então o idioma grego ele se difunde por todo o Ocidente, através de Alexandre e suas conquistas. A gente vê a questão da política, né? O Aristóteles já falava que todo ser, o homem é um animal político. Além da política, a gente vê a arquitetura, a questão estética, a questão dos ornamentos, e a gente chega na matemática. É preciso falar a importância dos números,
Quem nunca ouviu falar no Teorema de Pitágoras? Os números eles estão presentes em tudo ou em quase tudo que nos cerca, que envolve a nossa existência. Então é lá também que isso se origina, na Grécia Antiga. Então a gente já vemos aí 4 áreas de influência para a nossa cultura. Além disso, também a gente vai ver a questão das ciências, sim? A questão da biologia, medicina. O Aristóteles ele falava muito das leis naturais, ele observava muito, vamos dizer assim, o cosmos. Vemos a questão do átomo, também é de origem grega. Então, assim, as ciências de modo geral faz parte dessa nascente do pensamento grego. O Aristóteles ele era um polímata, um homem que entendia de diversas áreas do saber. Então, além disso, do idioma, da política, da arquitetura, da matemática, das ciências, a gente vai ter a filosofia. Eu falei anteriormente que o nosso Ocidente, a nossa civilização, ela está alicerçada com base nas leis romanas, a religião judaico-cristã e a filosofia grega. E se destaca, obviamente, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, sucessivamente nessa ordem. Então a gente vê que esses filósofos, o pensamento desses filósofos, foram a base para a construção de uma civilização. Eu falei da República de Platão, falei da política de Aristóteles, mas também a gente não pode deixar de falar dos pré-socráticos, que foram grandes influentes também desse pensamento que foi sendo consolidado. Ainda que um filósofo que vem anterior a mim, eu discorde das ideias dele, ele vai ter influência sobre mim. Os pré-socráticos tiveram influência sobre Aristóteles. Os pré-socráticos tiveram influência sobre Sócrates. O Sócrates teve influência sobre o Platão. O Platão teve influência sobre o Aristóteles. E assim sucessivamente. Então a gente vai ver ali o Tales de Mileto, a gente vai ver o Anaxágoras, a gente vai ver vários filósofos pré-socráticos que também tiveram a sua devida importância. E além desta filosofia, a gente chega na metafísica, sim, na metafísica. Como eu falei também, na obra de Platão, a República ou Politeia, já estava lá ele falando sobre a imortalidade da alma. O Platão entendia que esse mundo é imperfeito, que esse mundo não tem como gerar conhecimento. Ele entendia que o homem, que os gregos entendiam, melhor dizendo, não só o Platão, a maioria dos gregos entendia que o corpo era a prisão da alma. Você precisava transcender. Uma morte corajosa no campo de batalha era algo triunfante, porque ele agora ele ia deixar aquela prisão que era o corpo, para ir para esse mundo das ideias. Então, você vê que os gregos eles já se atentavam para essa questão do pós-morte. Então, essa metafísica grega do Platão, posteriormente também ali com Aristóteles, ela influenciou de forma poderosa e profunda o pensamento cristão. Sempre eu vou estar falando aqui do São Tomás de Aquino, do Agostinho de Hipona, que foram diretamente influenciados pelo pensamento de Platão e Aristóteles. Então, a gente chega num ponto que tem meio que, se não uma fusão, essa confluência do pensamento grego com o cristianismo. Eu tenho aqui em mãos uma obra da criação do mundo e outros escritos de Filo de Alexandria. Esta obra aqui, da editora Filocalia. Você pode encontrar lá. O que acontece aqui? O que é que o Filo de Alexandria faz? Ele faz aqui uma confrontação de ideias, ou melhor, ele faz uma confluência de ideias aqui entre o mundo judaico e o mundo grego. É bom lembrar que o Filo de Alexandria ele vive antes de Cristo, ou seja, o objeto de estudo dele é o Antigo Testamento e a filosofia grega. Ele consegue fazer uma conexão. Essa obra aqui eu li umas 20 páginas, é um livro novo aqui que eu tenho. Só que ele consegue fazer uma defesa que, em relação à revelação divina,
onde os gregos conseguiram chegar através da filosofia. Ou seja, o Philo aqui defende que, de alguma forma, os gregos conseguiram chegar à revelação divina através da filosofia. Nisso aí ele vai começar a trazer argumentos para defender isto. Ele vai usar os argumentos de São Tomás de Aquino e ele vai dizer o quê? O que ele postula? Que se alguns homens não conseguem chegar ao conhecimento da verdade pela fé, ele chega pela razão. A gente tem um texto na Bíblia, em Romanos, foge agora o capítulo e o versículo, que fala que o nosso culto ele deve ser racional. Ele tem que ser com a razão. A razão também é matéria de fé. Se você analisar a fundo o pensamento grego, o Novo Testamento, também o Antigo Testamento, você vai ver também que a razão diversas vezes vai ser encontrada. O apóstolo Paulo, ele consegue conversar muito bem com os gregos. O Paulo ele faz uso da razão. Quando ele chega em Atenas, ele vai dizer que o seu espírito está se consumindo dentro dele, ele se entristece com a idolatria. E ele começa a argumentar com os gregos de forma acadêmica. O Paulo era um acadêmico. E ali ele consegue convencer a muitos. Ele fala, esse Deus que vocês estão servindo, que vocês não conhecem, eu vos apresento hoje. Então, essa obra do Filho de Alexandria, até onde eu li, ela é muito profunda, intensa, porque mostra como isso foi possível nessa confluência. Não se tem notícia que alguém saiu de Jerusalém para ir até Atenas entregar a revelação divina para que eles pudessem transcrever em uma filosofia. Tem um filósofo por nome de Tertuliano que ele faz a seguinte afirmativa. O que tem a ver Jerusalém com Atenas? Ele está querendo dizer o seguinte, o que tem a ver filosofia com fé? Ele faz essa crítica, ele testa essa crítica a esse casamento, vamos dizer assim. Mas quando a gente analisa friamente, a gente começa a ler os gregos e a gente também vê como se deu a narrativa ali dos escritos do Novo Testamento, a gente vai ver que tem muita coisa que se relaciona. Então, para mim, a fé ela é racional e suprarracional. Quando eu não consigo entender, eu só preciso agora crer. Mas não podemos desprezar a importância que esse pensamento grego trouxe para o Ocidente, para a fé cristã. Então, resumindo, o Philo ele faz aí esse paralelo. Há um paralelo aqui entre o Antigo Testamento e a filosofia grega. Além disso tudo, a gente vai ver que o pensamento grego ele influencia muito o nosso imaginário. Exemplo, você já ouviu a expressão acertou o calcanhar de Aquiles, tem que acertar o calcanhar de Aquiles, o que isso quer dizer? Acertar o ponto fraco. Ou você já viu a expressão presente de grego? Presente de grego é algo ruim. Acertar o calcanhar de Aquiles é algo, acertar o ponto fraco. Uma caixa de Pandora. Você abrir algo, mexer em algo que pode trazer diversos prejuízos para você. Então, vemos como é profundo a influência do pensamento grego para os nossos dias. Os Jogos Olímpicos também é outra grande influência dos gregos. Então a gente vê aí o idioma, a política, a arquitetura, as ciências, a matemática, a filosofia, a metafísica. Claro que tem outras áreas que os gregos também influenciaram a cultura ocidental, mas eu queria aqui deixar estas: idioma, política, arquitetura, ciência, filosofia e metafísica. Então, vale a pena se aprofundar nesse pensamento grego. Outra obra que eu queria deixar aqui também de referência é A Vida na Grécia Antiga, ou A Vida na Antiga Grécia. Esta obra aqui, da editora Camelot Editora. Aqui vai falar sobre diversos assuntos que eu aqui citei, imperialismo ateniense, enfim, vai falar muito sobre os filósofos que eu aqui citei também, sobre a guerra do Peloponeso, entre outros assuntos diversos
vai ser tratada aqui nessa obra. Eu poderia aqui ficar o vídeo todo aqui citando várias obras, fazendo referência a várias obras que foram escritas para, se não defender o pensamento grego, mas para mostrar como esta civilização foi tão importante para nós e continua sendo. Então, isso é perene, isso é eterno. Então, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva. E espero você na próxima aula. Lembrando que a série do Trivia ela segue. Você está postando novas aulas ali na playlist. E conto com você aí para a gente continuar aqui esse movimento aqui de hegemonia cultural. Muito obrigado por ficar até o final. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.